Nós outros, quando obedecemos a palavra, quando nós outros hacemos caso ao que está escrito, então nós outros realmente vamos desfrutar de lo melhor que há. Porque você sabe que a vida da persona cambia quando cambiam seus pensamentos. Se meus pensamentos eles não cambiam, minha vida não vai cambiar. Por quê? Porque eu vou seguir tendo as mesmas decisões, as mesmas atitudes, e o resultado será o mesmo que eu venho tendo. Então, o cambio de nossa vida começa em nossa cabeça, dentro de nós outros. E é aí que entra a palavra de Deus. Porque quando eu leio essa palavra, eu estou absorvendo os pensamentos de Deus. Eu estou llenando-me da mente de Deus, de como Deus é, de como Ele pensa e de como Ele quer que as coisas se hagam. Então, a palavra de Deus, ela provoca dentro de nós outros um câmbio de mentalidade. Então, se nossa mentalidade é cambiada, nossa forma de ser é cambiada. E é isso que vai resultar no câmbio de nossa vida. Por isso é tão necessário que você leia a Bíblia, que você ponga atenção na palavra de Deus. Esse momento aqui, esse momento agora, esse é o momento mais importante da reunião. Há muitas pessoas que elas querem apenas oração. Elas querem receber oração, mas se oração cambiasse a vida das pessoas, quem teria problemas? Nada, porque todo mundo quer ora, mas não todos escutam e obedecem. Por isso que a hora da palavra de Deus é a hora que você tem que estar focado. Por isso que quando você entra ao templo, nós outros pedimos, por favor, coloque seu celular em mudo. Coloque mudo ou apague. Por que motivo? Para que você pueda estar 100% centrado em no que você vai escutar. Amém, gente? Esse momento da palavra é o momento que mais Satanás ele ataca. Por quê? Porque ele não quer que você entenda. Ele não quer que você entenda, porque ele sabe que se você entende a palavra, sua história vai cambiar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai provocar o câmbio de sua mentalidade, o câmbio de suas decisões. Então, se a palavra de Deus é o que dá vida para nós outros. Você vê que quando Deus criou o mundo, está escrito allá, e no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E aí depois disse, pero la terra estava como? Desordenada e que? E vazia. Mas eu lhe pergunto, Deus pode criar uma coisa desordenada? Não. Então, o que foi o que sucedeu? Sucedeu que depois que Deus criou os céus e a terra, Satanás foi echado dos céus. Ele foi expulsado dos céus. E quando ele foi expulsado, ele vino à terra. E aqui ele causou o caos. Então, se todo o que havia sido construído ou criado foi completamente destruído, que é o que acontece com sua vida. Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, então ele causa o caos. Por isso que o matrimônio se acaba, por isso que a pessoa perde a empresa, perde trabalho, por isso que a pessoa cai em desgraça, por isso que a pessoa se enferma. Por quê? Porque quando o diabo entra, ele causa desastre. Ele destrui todo. Mas disse a Bíblia
que o Espírito de Deus, ele estava sobre a faz do abismo. O Espírito Santo está aqui. Amém, gente? Ele está aqui. Ele está aqui dentro. Você não vê, você não sente, mas o Espírito Santo está aqui. Está aqui. E disse na Bíblia que dijo Deus, ou seja, Deus usou o quê? A palavra. Dijo Deus, seja a luz. E que passou? Se hizo a luz. Ou seja, Deus começou a usar o quê? A palavra. A palavra. E o Espírito Santo começou a realizar a obra. É o que acontece aqui. O Espírito Santo está aqui. Para quê? Para realizar em sua vida uma obra. Então, se você coloca atenção à palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele se vai mover dentro de você. E o Espírito Santo vai começar a obrar em você, a cambiar-lhe, a dar-lhe ideias, a quitar suas penas, suas culpas, porque é assim que ele hace, através de lá palavra. Então, por isso que é tão importante que você coloque toda a sua atenção quando se vai a falar da palavra de Deus, quando se vai a predicar essa palavra. Pode ser quem seja que esteja aqui. Sou eu, mas pode ser um pastor, pode ser um auxiliar, não importa. O que ele vai falar é a palavra. E essa palavra produz vida. Essa palavra traz alegria, traz paz. E às vezes o que vai acontecer quando você aqui hoje? Vê o que disse essa palavra, o que Deus falou. Capítulo 34, verso 10. Ele disse assim: e o Senhor dijo: e aqui eu hago um pacto frente a todo tu pueblo. Haré, que eu haré? Maravilhas como nunca foram hechas em toda a terra e em ninguna de las naciones. Todo el pueblo em meio do qual estás verá a obra do Senhor, porque algo tremendo haré com ustedes. Amém? Vamos entender isso. Vamos entender. Israel já havia saído da esclavitud. Eles já não estavam mais bajo el jugo do faraó. Eles já haviam saído de Adjá. E eles já haviam visto coisas tremendas. Eles já haviam visto. Deus lançou as 10 plagas em Egipto. Imagine, eles viram como cayó del cielo fogo e granizo. Eles viram as plagas que invadiram a terra de Egipto. Eles viram que Deus separou eles de los egípcios. Se moriam os animais de los egípcios, mas os animais de los israelis não eram tocados. Havia plaga na terra de Egipto, mas essa plaga não tocava no povo de Israel. Ou seja, eles haviam visto coisas maravilhosas. Maravilhosas. E quando eles saem de ali, Deus coloca uma coluna de fogo que por la noite los alumbrava, los guiava e los aquecia do frio da noite. Durante o dia havia uma nube que los cobria para que o sol não lhes hiciera dano e los iba guiando durante o dia. Eles viram isso.
Eles viram quando Moisés tocou em la roca, e de la roca salió água, para que eles pudessem saciar la sede em el deserto. Ou seja, eles haviam visto coisas maravilhosas. E eles foram hasta o monte Sinaí. E quando aí chegaram, Deus habla isso aí. Deus habla isso. E aqui, que eu hago, que eu hago? Um pacto com o frente a todo tu pueblo. Haré, mas caramba, mira-me a mim, por favor. Ele já não havia hecho maravilhas. Ele já não havia hecho? Sim ou não? Deus já havia hecho o quê? Maravilhas. Só que Deus, ele disse, haré maravilhas como nunca foram hechas em toda a terra e em nenhuma de quê? Ou seja, pese a todo o que Deus havia hecho, ele dijo que todavia haria coisas mais maravilhosas. Ou seja, Deus não se contentou em fazer apenas aquilo. Ele queria ser quê? Mais, de maneira que todas as nações pudessem ver o que ele hace. Agora ponga-se a pensar. Será que Deus cambiou? Será que ele se limitou a ser solo o que ha hecho em sua vida? Porque talvez você disse assim, bispo, bueno, Deus já me ha bendecido. Deus já ha hecho coisas maravilhosas em minha vida. Mas será que ele só está limitado a ser o que ele já hizo? Porque Deus, Senhor, Senhora, ele quer cada vez mais manifestar-se a você. Ele se quer revelar a você. Ele quer que sua vida seja uma referência de Ele. Ele quer ser em sua vida coisas maravilhosas. Coisas que sua família nunca viu. Coisas que seus amigos, seus vecinos nunca viram. Coisas que seus filhos, que seus padres nunca viram. Ele quer ser em sua vida coisas que nunca se lhe ocorreram a você. Por isso que ele digo, haré maravilhas. Maravilhas como nunca foram hechas em toda a terra e em nenhuma das nações. E todo o pueblo em meio do qual estás verá. Então, se o que Deus hace tem que ser visto. Aí vem a pergunta: será que estão vendo em sua vida as obras do Senhor? Será que estão vendo em sua vida essas maravilhas? Será que estão vendo em sua vida a grandeza desse Deus? O que estão vendo? O que eles veem? O que as pessoas veem? Que minha família vê? Aqueles que me rodeiam bem? Que é o que eles estão vendo? Será que eles estão vendo essas obras maravilhosas em minha vida? Porque é o que ele digo. Ele digo, todo o pueblo, todo, não algumas pessoas, mas todo o pueblo, em meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque algo temível, ou em outras versões, tremendo, haré. É isso que Deus quer ser. Deus não quer ser coisas pequenas em sua vida. Deus não quer ser coisas mediocres em sua vida. Ele quer ser coisas tão maravilhosas, que hasta o cego consiga ver. Hasta o tipo que é cego, ele se vai dar conta. O que aconteceu com essa senhora é algo maravilhoso.
Porque esse és nosso Deus. Mas, ô bispo, para que Ele haga isso em minha vida, para que essas obras maravilhosas venham suceder em minha vida, para que eu pueda revelar essa maravilha de Deus em minha vida, que é o que eu tenho que fazer, bispo? Qual é a condição para que eu pueda ter essa qualidade de vida em todas as áreas, não apenas na área material, não na área espiritual principalmente? O que eu tenho que fazer? Está no início do versículo. E aqui que eu hago um pacto. Então, se o que Deus Ele quer para ser em minha vida maravilhas, Ele quer compromisso. Ele quer compromisso. Ele não vai ser maravilhas em sua vida porque você deu uma boa ofrenda na igreja. Ele não lhe vai dar essas maravilhas porque você é boa persona. Não. Tampouco. Ele só hará a maravilha de Ele em minha vida, essas maravilhas, quando eu assuma compromisso com Ele. Quando eu assuma. Observe, por exemplo, nos dias atuais, as pessoas quando se casam, elas se casam e dentro del acta de matrimônio há uma cláusula que diz assim: separação de quê? De bens. Você vê que os artistas, os futebolistas, essas pessoas muito ricas, quando elas se casam, já deixam aí escrito que a pessoa com quem se casa não tem direito a nada de lo que é de uno, caso haja separação. Por que hacen esse tipo de contrato? Porque, por exemplo, quando meus padres se casaram, está escrito allá, comunhão de bienes. Ou seja, todo o que era de meu papá, passou a ser de minha mamá. Todo o que era de minha mamá, imediatamente, tão pronto eles casaram, seus bienes, suas coisas se fusionaram. Um não passou a ser del outro, acabou. Não é assim? Mas com o passo dos anos, isso foi sendo quitado delas actas de matrimônio. E foram hechos acordos ou cláusulas, separação de bienes, ou que fulano não tem direito a nada, nem um nem o outro. Quando se separam, cada um queda com o súdio. Não é assim? És ou não és? Por que isso? Por que existe hoje esse tipo de relacionamento? Exatamente porque as pessoas não querem compromisso. E como não querem compromisso, então se cada um quer defender o sujo. Porque a pessoa não tem certeza de que aquele matrimônio durará para sempre. E como ela não tem certeza, então ela hace um contrato. Já não é nem mais acta de matrimônio, é contrato. É como um negócio. É como um negócio. O mesmo acontece com as pessoas em relação a Deus. Elas querem desfrutar das maravilhas dele, mas elas não querem compromisso. Ou seja, ela não quer dar todo. Ela não quer dar todo. Ela quer que Deus lhe dê todo. Mas ela não quer dar todo para ele. Não quer. Por conta disso, é que essas maravilhas não se revelam.
Porque a pessoa não quer compromisso. Ela quer dar a Deus algo, uma parte, mas ela não quer dar 100% de sua vida. Ela não quer dar todo o que Deus quer dela. E por isso que Deus quer dar limitado. Pese a que Ele é o Ser Supremo, Ele Todo-Poderoso, a persona limita a ação de Deus em la vida de ella, porque ela não decide dar todo para Ele. Ela quer ser como nos dias modernos, acordos. Eu te dou isso, mas não isso. Eu hago isso, mas não aquele. Tu me das isso e me dá aquele também. Ela quer acordo. Impossível. Deus não aceita. Ele não aceita ele mais ou menos. Com Deus, és todo ou és nada. Ele não quer uma perna, nem um braço. Ele não quer 90%. Deus quer todo. É todo. Se eu quero ver esse Deus, o Deus que descendeu neste lugar, fazendo as maravilhas em minha vida, Ele quer toda a minha vida. Ele quer uma obediência total, incondicional à sua vontade, à sua palavra. Quando a pessoa decide isso, porque é uma decisão, então aí Deus empieza a revelar-se para essa pessoa, a manifestar-se a essa pessoa. E a primeira coisa que acontece quando há essa entrega, essa entrega, é que o Espírito Santo entra na pessoa. É isso que acontece. Está escrito assim, ó. Esfuércense todo o pueblo de la tierra, disse o Senhor, e actuem, porque eu estou com ustedes, disse o Senhor de los ejércitos, según el pacto que hice com ustedes quando salieron de Egipto, mi espírito estará em vosotros. Foi Deus quem deu. Ele deu aquele pacto que ele hizo allá. Esse pacto foi exatamente de que o Espírito de Ele, o Espírito de Deus, estaria com a pessoa. E se o Espírito de Deus está comigo, como você crê que vai ser minha vida? Uma vida? Uma vida quê? Maravilhosa. Porque esse Espírito que estará dentro de mim, me guiará a ser feliz em meu matrimônio. Esse Espírito que está dentro de mim, me guiará a realizar negócios e prosperar e ganhar dinheiro. Esse Espírito que está dentro de mim, me ensinará a educar meus filhos dentro do temor a Deus. E meus filhos serão uma bendição em minha vida. Esse Espírito colocará entre eu e minha esposa um amor tal que nada nem nadie nos pode separar, hasta la muerte. Esse Espírito que está dentro de mim dará a meu corpo saúde, para que eu pueda viver largos dias com um corpo sano. Está compreendendo, sim ou não? Esse Espírito que está dentro de mim, ele me guiará à la vida eterna. Ou seja, as maravilhas vão acontecer, porque o pacto que ele hizo foi este. Essas maravilhas começam com o Espírito de Deus dentro da pessoa. Por isso está escrito aqui,
Está escrito: porque eu estou com ustedes, disse o Senhor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes quando salieron de Egipto, mi espírito estará com vosotros. Não temam. É isso que Deus quer, minha amiga, meu amigo. Ele quer ir morar dentro de você. Ele quer ir dar a você uma nova vida. Não importa que nos ceia. O bispo, é que eu hice tantas estupidezes, não importa. Mas o bispo, eu pequei, não importa. Mas o bispo, eu não importa. O que importa é a decisão que você vai tomar aqui agora. É essa decisão que vai a ser primordial. É essa decisão. Se você decide hoje a ser realmente um pacto com Ele, de dar todo, não há negociação, não há acordos, não há ele mais ou menos, é todo. Não interessando no que as pessoas vão pensar ou decidir. O bispo, mas minha família não vai aceitar. O bispo, mas minha mulher não vai aceitar. Mas meu marido não vai aceitar. Meus filhos não vão. Não interessa. No que os demais digam ou pensem, é minha decisão. Eu quero fazer um pacto com esse Deus. Eu quero que esse Deus haga o que está escrito. É a Bíblia. É a Bíblia. És maravilhas. Ele hará maravilhas. E quando Jesus ele vino, ele renovou isso. Porque quando ele tomou a copa com a sangue, ele digo assim: esta és la sangre del nuevo pacto. Ou seja, o pacto que foi hecho aí não foi anulado por el Senhor Jesus Cristo. Ele foi renovado, ele foi consumado. Esse pacto que Deus isso aí se completou em el Senhor Jesus Cristo. O pacto sigue de pé. Ele sigue querendo fazer maravilhas. Amém, gente? E a prova é que quando Jesus vino a esse mundo, que foi o que Jesus hizo? Coisas insignificantes? O que ele hizo? Maravilhas. Quando você lê os evangelhos, você vê as maravilhas que Jesus hizo. Curou cego, liberou, levantou paralítico, ou não? Sim ou não? Restaurou família, multiplicou panes e peixes, anduvo sobre as águas, calmou a tempestade, ou não? Só coisas que... E é o que ele quer assim em minha vida, em sua vida. Ele quer fazer essas maravilhas. Ele quer ser revelado em sua vida. Mas ele quer que você decida isso. Eu vou fazer um pacto com ele. Não com separação de bens. Não com separação de opiniões. Não com separação de ideias. Não. És todo por todo. É-me todo por el todo de Deus. Amém, gente? É toda a minha vida. Toda a minha alma, todo o meu espírito, todo o meu coração, toda a minha família, todo o meu dinheiro, todos os meus bens, todo o que sou, todo o que quero ser, todo é de Ele. Eu coloco no altar dele, porque eu quero ter esse pacto com esse Deus. Amém.